boa tarde. Estamos aqui mais uma tarde no ciclo de palestras sobre LGPD e hoje nós teremos a nossa terceira palestra, também com o professor Matheus Passos, falando sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é aquele documento muito importante que agora na IBSER, aqui no UOL, nós estamos entrando nessa fase, né, finalizando o inventário de dados e passando logo após a esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, e o professor vai fazer uso da palavra para explicar um pouquinho o que é esse documento, qual a importância dele. Ele é confeccionado pelo controlador, e como a gente já veio falando sobre isso em palestras anteriores, o controlador é a pessoa jurídica, né, a IBSER, e ela necessariamente vai precisar fazer esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, tendo em vista que trata dados pessoais sensíveis, também conceitos, né, e definições que já tratamos em palestras anteriores. Temos aqui, então, mais uma vez, a ilustre presença do professor Matheus. Chamo o professor Matheus para fazer, sem mais delongas, né, professora, fazer uso dessa palavra pelo tempo que necessário, e também deixando claro aqui aos nossos colegas que estão assistindo aqui, que tiverem dúvidas, podem perguntar no chat para o professor. No final, ele vai ter um tempo disponível para responder essas dúvidas. E também tem um aviso aí, que é um formulário feito pelo Forms, que esse formulário é uma enquete que estamos planejando para a última palestra que será tratada desse ciclo, na próxima segunda-feira, onde a gente vai tratar especificamente de assuntos envolvendo a prática, né, dos profissionais trabalhadores da saúde. Se você tem uma dúvida, então, relacionada à LGPD e o seu dia a dia no hospital, deixe aí a sua pergunta nesse formulário e na próxima segunda-feira a gente vai tentar resolver e sanar essas dúvidas aí. Professor, seja bem-vindo mais uma vez e a palavra é sua. Ok, Lidiane, obrigado. Boa tarde aí a todos, boa tarde a todas. Agradeço aí, Lidiane, mais uma vez pelo convite. Agradeço aí mais uma vez pela oportunidade, pela possibilidade de trazer aqui algumas ideias aí para vocês, né? E como a Lidiane falou, a gente vai aqui conversar um pouquinho sobre a questão do relatório de impacto à proteção de dados, o RIPD, conforme ele está lá presente na LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, é efetivamente dizer aí, colocar aí, ou responder aquela pergunta de o que é este relatório de impacto. Né? A gente tem de começar efetivamente aí por essa definição. E quando a gente olha para a própria LGPD, tá? Eu até aqui acabei de abrir aqui, tá? No artigo 5º, tá? Lá no inciso, cadê aqui? No inciso 17. Então, é que a LGPD diz o seguinte, que o relatório de impacto à proteção de dados pessoais é uma documentação do controlador. Então, aqui eu já faço uma pausa. Quem é obrigado a fazer é o controlador. Mas quando eu digo quem é obrigado a fazer, eu não estou falando de fazer efetivamente na prática. Inclusive, daqui a pouquinho, eu vou mostrar aqui um aplicativo que eu uso e que eu acho relevante como apenas ilustrativo do que é o RIPD. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando aqui a LGPD fala que é uma documentação do controlador, e eu digo que o controlador é o responsável, então, por fazer o relatório, eu estou dizendo que o controlador, ele é o responsável por tomar a decisão de fazer um relatório de impacto. Então, a gente falou na semana passada sobre o inventário, né, sobre o mapeamento de processos, depois sobre o mapeamento de dados, isso tudo resulta no inventário. E a partir desse inventário é que, enfim, a gente vai fazer ali, até a Lidiane comentou aí no início, a gente vai fazer uma análise de risco prévia, e eu já explico o que eu quero dizer com esse prévia, mas a gente vai fazer, então, essa análise de risco para quê? Para poder verificar
a necessidade desse RPD. Então, quem faz essa análise, quem toma essa decisão, quem toma a decisão obrigatoriamente é o controlador, tá? Então, um operador toma a decisão de fazer? Não. O operador não toma decisão. Agora, o operador pode fazer se o controlador, por exemplo, lhe colocar essa atribuição? Pode. Então, eu quero deixar isso muito claro em termos do sentido dessa expressão. E ainda falta restinho lá da definição, mas aqui eu já trago esse ponto. Tá? Então, nada impede de que um controlador veja a necessidade, bom, essa atividade de tratamento X qualquer aqui, ela tem um alto risco, portanto, aqui nós vamos fazer um relatório de impacto. Pá, bateu o martelo, decidiu. Quem vai fazer? Bom, aí o controlador pode chamar o operador e falar, operador, você tem mais conhecimento do que eu, você tem um conhecimento, seja lá, técnico, o que for, tá? E aí esse operador, então, poderá fazer. Mas eu repito, e aqui para a gente fechar essa primeira parte, o fato do operador fazer o relatório de impacto não tira a responsabilidade do controlador. Por outras palavras, o controlador toma a decisão, o operador faz, e aí imaginemos que depois deu um problema. O controlador não pode dizer, mas quem fez o relatório foi o operador que errou. Tá? Então, a responsabilidade continua sendo do controlador. O controlador pode atribuir, mas o resultado final é dele, ele tem de validar. Ele tem de dizer, ok, resolveu o problema. Ou ele vai dizer, não resolveu. Tá? Então, isso aqui, esse entendimento, ele vem até mesmo da própria decisão de controlador e operador. Ele vem a partir daí. E ele vem a partir daí por quê? Porque, como vocês sabem, será o controlador, ou é ao controlador que compete a tomada de decisão. Né? Tá lá na LGPD, inclusive, subo aqui um pouquinho, né? E aqui a gente tem controlador, pessoa natural jurídica, direito público e privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, nesse mesmo artigo 5º da LGPD, inciso 6. Portanto, repito, tá? Para deixar isso claro, quando a LGPD diz que é uma documentação do controlador, agora voltando para o relatório de impacto, claro, que é uma documentação do controlador, e quando eu digo que é o controlador que tem de fazer, na verdade a ideia é a seguinte, é o controlador que deve decidir se é necessário ou não fazer. E aí o fazer em si, o usar o aplicativo aqui, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, chegar aos resultados, isso pode ser o controlador ou poderá ser o operador. Aí terminou o relatório de impacto, o documento, se ele tiver sido feito pelo operador, este documento tem de cair na mão do controlador, para o controlador validar e dizer, ok, resolveu o problema, ou não, ok, não resolveu, vamos fazer de novo. Tá? Então, esse já é um primeiro ponto a deixar aqui muito bem claro aí para vocês. Mas continuando, então, a definição, tá? Aqui, então, diz relatório de impacto, RPD, a documentação do controlador. E aí, aqui a gente tem a indicação do que esse relatório contém, mas uma indicação ainda superficial, tá? Que diz assim, documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais, tá? Portanto, aqui a gente já entende, então, que é uma descrição, e aqui... Tá? Saindo aí da mera interpretação e indo para a realidade, essa descrição, pessoal, não pode ser assim. Enfim, né? A Lidiane até falou no início, dados sensíveis. Coleta de dados sensíveis na portaria. Né? Na entrada ali. Não pode ser assim. Quando aqui a gente tem descrição, tem de ser a descrição do processo. Você vai narrar, é um texto.
Então, o relatório de impacto não é um negócio que você faz no amanhã. Você não vai sentar no computador, no aplicativo, no modelo, no que for, e falar assim, não, eu vou gastar aqui essa manhã de segunda-feira para fazer. Não vai fazer. Tá? Não vai fazer porque você tem de descrever o processo. Eu não estou dizendo que o seu relatório de impacto tenha de ter 200 páginas, não é isso. Mas você não vai fazer um relatório de impacto com 2 páginas, por exemplo. Não vai fazer nunca. Tá? Na média, os relatórios de impacto, especialmente quando tem questões referentes a dados sensíveis, são documentos aí de 30 a 50 páginas. Tá? Porque ele tem uma série de características, vocês verão o porquê disso daqui a pouquinho, mas não é um documento que vai ser só ali preencher o modelinho, não sei o que, tá feito, ó, 10 minutos, 15 minutos, 4 horas, que vocês não vai. Tá? Não vai. Por quê? Porque o relatório tem de trazer todas as especificidades da atividade de tratamento. Então, voltando aqui, quando a LGPD fala que é a descrição dos processos, percebam, você tem de redigir o processo. Lembrem-se, quem assistiu semana passada, que eu falei que o processo é entender que sai daqui, passa por aqui, chega ali e vai para lá. Isso tem de estar aqui no relatório de impacto. Tá? Esse roteiro, né, de onde o dado vem para onde o dado vai, tem de estar no relatório de impacto. Tá? E aí, continuando então, né? Descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos, e aí percebam o verbo, hein? Podem. Não que necessariamente vão gerar, mas se eu tiver uma dúvida, será que isso pode gerar um risco? Eu já vou fazer esse relatório de impacto. Então, relatório de impacto não é brincadeira, relatório de impacto não é um documento que você preenche ali, marca ali sim ou não, marca os tiques e acabou, tá? Porque ele pode gerar atividades de tratamento que podem gerar riscos, e ainda tem mais, hein? Aqui a LGPD diz as liberdades civis e direitos fundamentais. Então, não é a proteção de dados, apenas. Não é apenas a privacidade das pessoas. Se eu tiver uma atividade de tratamento que possa gerar riscos às liberdades civis e direitos fundamentais, eu vou fazer o relatório de impacto. E aí, para a gente terminar essa parte de definição, o finzinho diz assim, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. O que é muito claro. Eu identifico um risco, e eu já vou falar sobre risco, sobre identificação de risco, a gente já vai chegar lá. Então, primeiro vamos pegar aqui um pouquinho mais abstrato. Mas eu já identifico o risco. Identifiquei que há um risco. O que é um risco? Tá? Um risco é o resultado de uma probabilidade de um evento ocorrer em relação ao impacto que este evento terá na vida do titular. Então, se eu olho, e aí eu trago aquele exemplo que eu falei na semana passada, se eu olho para um banco de dados que contém e-mails, apenas e-mails das pessoas, e esse banco de dados está armazenado em um site na internet que não tem nenhuma segurança, nenhuma medida de segurança técnica, qualquer um pode acessar. Tá? Qual é a probabilidade de alguém acessar esse site? A probabilidade é alta. Porque se o site é público, os e-mails estão lá, qualquer um que acessar vê o e-mail, eu tenho uma probabilidade de alguém ter acesso àquele dado pessoal, que é uma probabilidade alta. Agora, qual é o impacto que um e-mail de alguém estar público causa neste alguém? E aí eu coloco, né, um exemplo meu e-mail. Eu tenho alguns e-mails, alguns desses e-mails são públicos. Estão aí, viajando na internet o tempo todo. Qual é o impacto que este e-mail pode causar na minha pessoa? E aqui, sem entrar em muitas ideias, eu vou dizer que esse impacto é baixo. Então, percebam, eu tenho uma probabilidade alta, mas um impacto baixo. Então, qual é o meu risco aqui? O meu risco é médio. Agora, eu posso pensar o contrário. E aí, quando a gente olha sob a perspectiva, por exemplo, de dados de saúde, tá? Qual é a probabilidade de um sistema de um hospital ser invadido?
E aí, obviamente, é o pessoal da área técnica, da área de TI, principalmente, da área de segurança da informação. Aqui eu uso, não é a mesma coisa, mas eu uso os dois termos em conjunto. É o pessoal que vai dizer, nosso sistema, nenhum sistema é 100% seguro, tá? Já temos isso como ponto de partida. Não existe sistema que não possa ser invadido de alguma forma, né? Mas vamos, obviamente, considerar que, bom, em princípio, o nosso sistema aqui, a probabilidade do nosso sistema, do nosso hospital ser invadido é baixa. Mas se for invadido, qual é o impacto na vida do titular se cair na internet os dados de saúde desse titular? Então, aí a gente tem impacto alto. Então, veja que agora a gente inverteu. A gente continua com risco médio. Só que este risco médio dessa segunda situação, digamos assim, que é um risco médio elevado. Enquanto que o da primeira situação do e-mail é um risco médio, mas mais para baixo. Por quê? Porque qual é o critério de desempate, vamos falar assim? É o fato de que de um lado eu tenho um e-mail, que é um dado normal, e do outro lado eu tenho um dado de saúde, que é um dado sensível. Então, consequentemente, um dado sensível, ele tem um nível de risco, por natureza, já mais elevado do que um dado normal. Então, esse é o raciocínio, sim, de maneira, obviamente, super sintética, mas esse é o raciocínio que a gente precisa ter quando a gente está fazendo análise de risco. Tá? E deixo aí como sugestão para vocês, para quem não conhecer, quiser conhecer um pouco mais aí, tá? Eu deixo a sugestão para que vocês procurem as normas da ISO, ABNT, NBR, ISO, IEC 31.000 e 27.005, tá? E também 29.134. Tá? São as normas da ISO que vão trabalhar com essa questão do risco. As duas primeiras, a 31.000 e a segunda, que é a 27.005, são normas especificamente para a questão do risco em si. E a 29.134 é uma norma da ISO, a BNT ISO, que trata sobre, ali é chamada de avaliação de impacto, é o nosso relatório de impacto. Tá? Mas basicamente é isso. Então a ideia é essa. Então, essa é a definição em si. Claro que a gente vai ver algumas questões aí mais práticas já daqui a pouquinho. Mas antes eu quero voltar para um outro artigo da LGPD, que é o artigo 38. Tá? Porque o artigo 38 ele fala o seguinte: que a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados nos termos de regulamento, observado segredo comercial e industrial. Até aqui, nada assim que nos chame super a atenção. Mas o importante é o que está no parágrafo único deste artigo 38, que fala assim: observado o disposto no caput desse artigo, ou seja, observado o que eu acabei de falar, o relatório deve conter, e aí aqui é que tem a importância, o conteúdo do relatório, mais detalhadamente. Então, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações, e a análise do controlador em relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação dos riscos. Então, a gente vai descrever a atividade de tratamento no relatório de impacto. A gente vai dizer, olha, aqui nós temos um risco médio, um risco elevado. Nós temos, portanto, um problema. Isso é responsabilidade do controlador. O controlador precisa, ele mesmo, me perdoem a expressão agora, mas ele precisa olhar para o seu próprio umbigo e dizer assim, beleza, eu quero tratar esses dados, eu vou tratar esses dados, só que isto vai gerar risco para o titular. Um risco elevado, por exemplo. Só que eu tenho de tratar. E aí, quando a gente fala do hospital, qual o hospital que vai dizer, não, eu não posso tratar o seu dado, paciente, porque
o seu dado pessoal pode gerar um risco e eu não quero correr o risco. É óbvio que isso não vai acontecer. Então, é óbvio que o hospital deve tratar esses dados. Só que o risco é elevado. Por isso que a lei diz que o relatório de impacto tem de trazer essas medidas de mitigação de risco. O que é uma mitigação de risco? É uma medida que pode ser uma medida técnica. Quando eu digo medida técnica, estou falando, por exemplo, de um software, de um aplicativo, de alguma questão mais da área de TI propriamente dita, que diminua o nível de risco. Eu posso ter uma medida administrativa, e medida administrativa aqui não é no mau sentido, né, de punição, mas eu posso ter uma política interna dentro do hospital, dentro da empresa, que diz assim, olha, só vai ter acesso, né, aos dados sensíveis propriamente dito do titular, fulano, beltrano e ciclano. Ou seja, uma espécie de controle de acesso. Então, eu tenho uma medida administrativa e, com isso, eu diminuo o risco. Em síntese, se eu tenho dados sensíveis de pacientes, como eu falei agora, se isso vazar na internet, o impacto, o risco, portanto, é elevado, porque o impacto vai ser elevado para o paciente, para o titular. Como é que eu diminuo o nível de risco? Se eu olho do ponto, por exemplo, de uma medida administrativa, eu digo que, repito, apenas lá pessoas, sei lá, vamos imaginar que seja aqui níveis A, B e C de hierarquia. Então, só pessoas do nível B acima B e C é que tem acesso aos dados sensíveis. Pessoas do nível A não vão ter acesso. Então, aqui eu tenho uma medida administrativa, que depois, óbvio, se reflete numa medida técnica, porque é aquela coisa, você tenta abrir um arquivo, não, você não tem acesso, você não pode ler o documento. Ou eu posso pensar numa medida mais técnica, propriamente dita, que é a questão de, por exemplo, é sempre citada, não é a única, mas é bastante eficaz, é claro, que é a questão de criptografar os dados. Ou seja, se existe um médico, por exemplo, que tenha um laptop lá, né, um notebook com dados dos seus pacientes, o que o médico pode fazer? O médico pode criptografar o seu próprio computador. Aliás, coisa que eu sugiro que todos vocês façam, independentemente de serem médicos ou não, de serem pessoas que atuam numa portaria de um prédio ou não. Coloca todos os dispositivos aí, pelo menos Windows, Mac, Linux, todos os sistemas operacionais permitem você criptografar o seu computador. Porque aí o médico tem lá no seu computador, no seu notebook, lá dados de pacientes, e se o conteúdo do HD, do disco rígido, está criptografado e aquele laptop é roubado, por exemplo, em princípio não se vai ter acesso àquilo dali. Então, você diminui o risco. Vazou o dado pessoal? Vazou. Só que o dado pessoal sensível de saúde estava criptografado. Dependendo do algoritmo de criptografia, não vai ter problema. Tá? A não ser que o atacante ali, o bandido, ele tenha um computador quântico que consiga quebrar a criptografia. Mas se ele tiver simplesmente uma ferramenta que os pobres mortais, nós temos à nossa disposição, ele não vai conseguir. Então, esta é a ideia, tá? Em síntese, óbvio, do relatório de impacto. Quem precisa fazer é o controlador, no sentido de tomar a decisão, eu devo fazer. Tá? Quem pode efetivamente fazer, poderá ser o operador, pode ser o controlador ou o operador. Quem avalia o resultado e diz, ok, inicialmente tínhamos um nível de risco elevado, agora temos um nível de risco médio ou baixo, aceitável. Quem faz essa avaliação não é o operador, sempre será o controlador. E o conteúdo do relatório, portanto, estará vinculado a esses itens que eu falei aqui, que basicamente você descrever o que vai ser feito, indicar quais os dados, como vai ser coletado, como os dados vão ser tratados, em todas as etapas, ok? Não é simplesmente dizer, não, nós vamos aqui coletar o dado do paciente lá quando ele faz uma consulta e acabou. Não. Você não tem um processo de backup disso? Isso não é armazenado em algum lugar? Como é armazenado? Por isso que eu falei que relatório de impacto não é pequeno, não é simples.
é razoavelmente simples, mas é trabalhoso. Você demora para fazer. Tá? E, obviamente, você precisa encontrar medidas para diminuir o risco. E aí a gente finaliza essa primeira metade aqui, antes de eu mostrar isso tudo no aplicativo, que é só um modelo, não é o único, mas eu deixo para falar isso daqui a pouco. A gente finaliza com duas perguntas. Primeira pergunta vinculada a essa do risco, que talvez alguns possam fazer. Bom, eu estou lá descrevendo a minha atividade de tratamento. Eu descrevi que o meu risco é alto. Então, eu vou fazer o relatório, maravilha. Eu identifiquei aqui as medidas de mitigação, de diminuição de risco, as medidas A, B, C e D. Só que essas medidas não resolvem o problema. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, o controlador faz o relatório de impacto, o controlador analisa as medidas que ele tem, mas ele percebe que mesmo aplicando estas medidas, o nível de risco continua alto. Então, não mitigou o risco. O que ele faz? Para responder essa pergunta, tá? Se a gente fosse responder pela LGPD nua e crua, eu diria, você não tem resposta. Porque a LGPD não dá resposta a esse tipo de situação. E aí, o que eu sempre digo para todo mundo? Meu amigo, minha amiga, você fez um relatório de impacto. Você fez essa análise. Você viu que inicialmente o nível de risco era alto. Você tentou aplicar algumas medidas para diminuir o nível de risco. Aplicou essas medidas e não resolveu, o nível de risco continua sendo alto. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que, em primeiro lugar, você pare a atividade de tratamento, se ela já estiver ocorrendo, ou você não dê início à atividade de tratamento, e aí você faz um questionamento junto à autoridade nacional. Faz uma consulta à autoridade nacional, que obviamente já existe. E aí é claro que alguém está pensando, nossa, mas eu tenho um novo projeto, é uma nova atividade, é algo que eu não posso atrasar, porque tem um planejamento, não sei o quê, blá, blá, blá. Se eu atrasar, eu posso perder oportunidade, enfim. Não posso adiar o início. Então, você aguenta o tranco depois. Porque se você faz um documento dizendo que o nível de risco é alto, nesse documento você diz, eu posso aplicar as medidas A, B e C. E você coloca neste documento que, mesmo aplicando as medidas, eu não consigo diminuir o nível de risco. Portanto, o nível de risco continua sendo alto, e mesmo assim você avança com a atividade de tratamento, você está dando um tiro no pé. Tá? Então, é claro que eu estou respondendo e colocando isso aqui, claro, sob a perspectiva ou na perspectiva de proteção de dados. Eu não estou entrando no mérito de interesses, de negócios e etc. Tá? Isso aí eu deixo para vocês pensarem, obviamente. Mas do ponto de vista de proteção de dados, isso é o recomendável a ser feito, para não dizer obrigatório. Porque, eu repito, se você não consegue mitigar o risco, o que você vai fazer? É a mesma coisa que alguém fala assim para você, olha, atravessa aqui dessa montanha para outra, nessa linha. Que é negócio de equilibrista. Atravessa aqui, fala isso para você. Você fala assim, não, mas eu vou perder o equilíbrio. Aí a pessoa vai lá e te dá aquele bastãozinho, né, que esses equilibristas usam para não cair para um lado para o outro. E aí você fala assim, não, mas eu não sei usar, eu continuo com risco de cair lá no meio das montanhas. E a outra pessoa fala, bom, o problema é teu, vai lá e faz. Vai lá e atravessa. É a mesma coisa. Você tem uma ferramenta que supostamente diminui o risco? Tem. Mas ao aplicar ao seu caso, a sua situação, diminuiu? Não, não diminuiu. Então você vai fazer o quê? Você vai dizer, porque o relatório, pessoal, também é um documento que você tem de fazer e você tem de guardar.
Você tem de guardar justamente para provar que você está agindo de maneira ética, de maneira correta, etc., que você implantou aqueles mecanismos, você guarda para comprovar aí a ideia do privacy by design. Então imagina, você faz um relatório, você comprova que tem problema, você comprova que a solução que você tem hoje não resolve o problema, e mesmo sem resolver, você vai lá e faz. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Então, essa é a primeira pergunta. O que eu faço se o nível de risco for alto? Eu aplico as medidas e o nível de risco continua alto. Não faz atividade de tratamento. E a segunda pergunta é a seguinte, tá? Mas, afinal, quando que eu vou fazer um relatório de impacto? Eu tenho que fazer um relatório de impacto sempre? E aqui, pessoal, nós temos uma pegadinha. Nós temos uma pegadinha pelo seguinte... Eu volto aqui na LGPD, tá? Lá no artigo 5º, inciso 17, que eu li agora há pouquinho. E qual é a pegadinha? Tá? A pegadinha é a seguinte. A pegadinha é que aqui fala assim que o relatório de impacto é a documentação do controlador, que contém a descrição, parará, dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos. Podem gerar riscos. Pessoal, qual atividade de tratamento de dados pessoais não gera risco? E a pergunta é retórica. A pergunta é retórica porque toda atividade de tratamento de dados pessoais gera riscos. Toda atividade. Não há uma atividade de tratamento de dados pessoais feitos por uma empresa ou pelo governo que não gere riscos ao titular. Todas vão gerar. O que vai variar é o nível de risco. Se o risco é baixo, médio ou alto, ou se você quer fazer uma escala de 1 a 5, dá na mesma. Mas todas as atividades de tratamento geram riscos. Quer um exemplo super simples? Estamos aqui nesse bate-papo agora. Vocês estão vendo meu nome, estão vendo minha imagem, vendo minha voz, vendo meu rosto, eu estou vendo aqui os nomes do pessoal, vendo os comentários. Isso aqui é uma atividade de tratamento. Claramente, há uma atividade de tratamento de dados pessoais aqui. E qual é o risco de um agente mal intencionado invadir aqui o nosso bate-papo? Ou qual é o risco que um agente mal intencionado tem de estar aqui infiltrado por trás do sistema, gravando aqui a minha palestra, pegando os meus dados biométricos, quer dizer, não são dados biométricos, imagem e tal, em princípio não é. Mas qual é o risco que eu, por exemplo, tenho, tá? De ter um agente desse aqui que está gravando e que depois vai pegar o vídeo e jogar num aplicativo, no algoritmo de inteligência artificial e criar deepfake. Acho que todos sabem o que é deepfake, quase que não sai. E criar um vídeo meu dizendo que proteção de dados é abobrinha, conversa para boi dormir, que é o contrário do que eu defendo. Ou criar um vídeo meu fazendo coisas piores, e todos vocês sabem, né, que para a gente construir uma reputação demora um tempo, mas para cair é na hora. Quem garante que a gente não tem aqui alguém mal intencionado que esteja pegando todos os comentários que são feitos no chat para depois definir o perfil de cada um que está aqui escrevendo e dizer, olha, aqui o fulano falou isso, o outro fulano falou aquilo. Então, o primeiro talvez pense dessa maneira, o segundo pensa da outra, vamos fazer um ataque de engenharia social. O risco existe. Agora, diria eu que o risco disso que eu acabei de falar é baixo, mas ele existe. Eu estou dando esse exemplo porque, eu repito, a LGPD traz essa pegadinha. Ela diz que o relatório de impacto deve ser feito para as atividades de tratamento que podem gerar riscos. E se eu levar ao pé da letra, eu vou ter de fazer relatório de impacto para absolutamente todas as atividades de tratamento de dados pessoais. Todas.
Porque, repito o raciocínio, a lei diz que deve ser feito para as atividades de tratamento que podem gerar riscos, e absolutamente todas geram riscos. Óbvio que muitas, o risco é mínimo, o risco é baixíssimo, mas tem, existe. Probabilidade é de 1%, mas está lá. Né? 99% garantido, mas tem aquele 1% que pode gerar um problema. Então eu digo que é uma pegadinha por quê? Porque na prática, tá? O que se faz? Se faz um relatório de impacto para as atividades de tratamento de alto risco. E isso não está na lei, isto não está em nenhuma orientação da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque não tem. A ANPD não fez ainda orientações sobre relatório de impacto. Mas, na prática, se faz isso por dois motivos. O primeiro é um motivo óbvio de que, se a empresa for fazer relatório de impacto para absolutamente todas as atividades de tratamento, ela só vai fazer relatório de impacto, ela nunca vai fazer uma atividade de tratamento. Segundo motivo, na verdade são três. Segundo motivo, aquilo que a gente chama de boas práticas, sejam as normas da ISO, que eu já citei várias aqui, seja as orientações lá do regulamento europeu, dada a proximidade da LGPD com o regulamento europeu, tá? Todas elas dizem que você vai fazer uma atividade de tratamento quando você tem um elevado risco, um alto risco. E qual é o terceiro argumento? O terceiro argumento, eu imagino, não sei se vocês sabem, mas aí recentemente a ANPD fez uma consulta pública sobre o relatório de impacto, tá lá no canal da ANPD no YouTube, foram 3 dias, tá? 21, 23 e 25 de junho, a ANPD convidou 12 pessoas para falar sobre o relatório de impacto, eu fui uma das pessoas convidadas, tive a possibilidade de ir lá, né, e fazer os meus comentários sobre o relatório de impacto, e foi unânime a ideia de que o relatório de impacto você só faz quando você tem alto risco, não quando você tem risco. Tá? E isso ficou muito claro depois em alguns posicionamentos, algumas entrevistas, alguns comentários que os membros da ANPD disseram que eles concordam com essa ideia. Então não tem nenhuma orientação, não tem nenhuma definição, mas aqui, pessoal, a gente tem bom senso, e bom senso é essencial em proteção de dados. Então, a gente vai fazer o relatório de impacto para todas as atividades? Não. Nós vamos fazer o relatório de impacto para aquelas atividades de tratamento que tenham um risco elevado, cujo nível de risco seja alto. E aí, óbvio, você vai me perguntar, Matheus, como é que eu vou saber se o risco é alto ou baixo? E aí, a resposta aqui vem também em duas formas. Primeiro, experiência. Por exemplo, quando chegam para mim, na L'Oréal Portugal, onde eu sou encarregado, onde eu sou DPO, falam, eu quero fazer tal novo projeto. Meio que intuitivamente eu já sei se o nível é baixo, médio ou alto. Óbvio que eu não vou só me sustentar nisso, mas eu já consigo perceber, claro, se o nível de risco é baixo, médio ou alto. E qual é o segundo? O segundo, obviamente, é o critério essencial. Qual é? Você precisa fazer... Lembra que eu falei antes, que eu disse, daqui a pouco eu volto nisso, que eu chamei de avaliação prévia de risco? Então, você vai iniciar um novo projeto, você vai fazer uma avaliação mínima do nível de risco. Quando eu digo mínima, é no sentido de bem simples, para você perceber o nível de risco. E aí, se você perceber que o nível de risco é elevado, aí você faz o relatório de impacto. Aí você faz o relatório de impacto. Tá? Então, é aquela história. Né? Imaginem, se a gente for pensar em fazer relatório de impacto para todas as atividades de tratamento, mesmo no hospital, o hospital trata dados sensíveis e tal, maravilha. Só que se a gente for pensar assim, o hospital vai ter de fazer, então, atividade de tratamento até lá da recepção. Quando o paciente chega lá, a pessoa chega lá, e eu estou pensando aqui num hospital particular, que chega, faz ali aquele cadastro, ou marcação de consulta. Será que eu tenho de fazer um relatório de impacto para marcação de consulta? Porque uma marcação de consulta, ela vai envolver dados sensíveis. Só a marcação.
A pessoa vai lá, eu até falei semana passada, faz uma consulta de alguma coisa, aquilo potencialmente indica um dado sensível da pessoa. Então, será que só o fato da pessoa ligar e falar, olha, na próxima terça-feira, 4 da tarde, tem vaga? Tem, tá? Com o doutor João da Silva, ok, tá marcado. Consulta lá, sei lá, de alguma especialidade. A área médica não é minha especialidade, né? Isso eu deixo aí óbvio para todos vocês, mas vai fazer uma consulta XPTO qualquer. Então, aqui nós temos dados sensíveis, eventualmente temos. Mas será que eu tenho de fazer? E a minha resposta será não, não tenho de fazer. Tá? Não tem de fazer porque o nível de risco, e aqui eu estou falando com base na minha intuição, claro, né? É óbvio que isso tem de passar por um processo formal, tá? Dessa avaliação prévia, mas eu diria que uma marcação de uma consulta não tem um nível de risco tão elevado para o titular, tem um risco de nível baixo, dependendo médio, dependendo dos dados que estão ali naquela atividade de tratamento, quando eu comparo com, por exemplo, o resultado da consulta, ou o resultado de um exame. Que aí ali diz, não, você está com um nível lá de colesterol assim, de glicose assado, blá, blá, blá. Me perdoem aí se eu falar termos errados, tá, pessoal? Estou aqui sendo super leigo nessa área. Mas quando a pessoa recebe, aí ali sim ela tem dados sensíveis. Se aquilo ali vaza ali, a gente tem um problema sério. Ou o resultado de exame que diz, sim, você tem, sei lá, câncer. Se isso cai na internet, aí tem um problema sério. Tá? Agora, se houver um problema de vazamento, por exemplo, de uma consulta, o nível de risco será menor. Por quê? Porque o impacto na vida da pessoa vai ser menor. Por isso que a ideia do risco está diretamente vinculada, como eu disse antes, à probabilidade, de um lado, probabilidade de o problema ocorrer, e o impacto na pessoa se o problema ocorrer. Então, antes de fazer relatório de impacto para tudo, vocês precisam montar um sistema, ver um sistema de fazer esta análise prévia de risco. Por isso que eu sugeri a norma 31.000 e a norma 27.005 da ABNT, NBR, ISO/IEC e esses números, 31.000, 27.005. Porque aí você consegue fazer uma análise prévia e dizer, bom, aqui tá beleza. Aqui o nível de risco é baixo ou médio. Claro que se você percebe, por exemplo, que a atividade de tratamento tem um nível médio, tem algum problema. Então, você tem de trazer também soluções para diminuir o nível daquele risco. Mas você não precisa fazer tão detalhadamente quanto é aqui no próprio relatório de impacto. Tá? E qual é o nível de detalhamento? O nível de detalhamento, mostro agora para vocês, nesse aplicativo, tá? Um aplicativo da autoridade da França, tá? E como eu falei, tem vários modelos, tá? Esse aqui é um deles, não precisa ser só esse, tá? Como vocês podem ver aí, chamado, né, de avaliação de impacto, no caso, no contexto europeu. E óbvio que aqui é uma tradução para o português de Portugal, mas não é problema nenhum. Então, no contexto europeu, a gente tem aí, é chamado de avaliação de impacto, tá? A proteção de dados, sobre a proteção de dados, que é a mesma coisa que o relatório de impacto da LGPD. E aqui, como eu falei, tem vários modelos. Esse aqui é um deles, que é um aplicativo. Tem outros modelos que é um documento do Word, que você preenche ali, tá? Então, modelos tem vários. Tem o modelo lá do governo federal. No site do governo federal tem. Tá? Tem um site do governo federal dedicado aí à implementação da LGPD no serviço público, e lá tem um modelo de relatório de impacto, que é muito semelhante a esse aqui, inclusive. Então, quando você vem aqui, tá, nesse aplicativo, eu vou aqui criar uma nova, tá? Vou colocar aqui só teste, tá? Então, aqui tem nomes, etc. Isso aqui, obviamente, é irrelevante. Eu só preciso, claro, colocar aqui para poder dar início. E vamos lá. Então, eu espero que vocês consigam ver. E aqui, pessoal, não adianta muito eu aumentar as margens, tá? Porque a letra aqui, ela não vai aumentar. Talvez esteja aí um pouquinho pequeno para vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, não, deu aqui, ó. Acho que agora fica um pouquinho melhor aí para vocês verem, né? Deu certo aqui. Então, vejam aqui, tá? O que importa é aqui no meio, principalmente,
né? Mas antes da gente olhar aqui no meio, eu quero chamar a atenção aqui, ó, para esse menuzinho do lado esquerdo. E agora eu vou ficar um pouquinho de lado, que eu estou aqui com outro monitor, tá? Então aqui a gente tem a visão geral, eu já vou explicar esses itens. Temos aqui os dados, processos e ativos, tá? De suporte, como diz aqui o título em cima. Depois nós temos alguns princípios, também vou explicar o que é. Temos aqui os controles para proteger direitos pessoais dos titulares. E depois aqui a gente tem os riscos, tá? Então temos em primeiro lugar quais são as medidas planejadas ou existentes. E só para deixar claro, né? Aqui em cima está controlo e aqui está planeadas. Isso não é erro, porque no português de Portugal é assim, tá? Então nós temos aqui as medidas, já vamos chegar lá. E depois nós temos os 3 principais riscos, que são os riscos de tratamento de dados e segurança da informação de maneira geral. Um risco de ter um acesso ilegítimo ao dado. O que é um acesso ilegítimo ao dado? O acesso ilegítimo ao dado é quando alguém que não deve ter acesso àquele dado acaba tendo o acesso. O que é a modificação indesejada? Óbvio, autoexplicativo. Eu tenho lá que é o João da Silva que fez o exame XPTO. E aí vai alguém lá e diz, não é o João, é o José. Altera o dado. E o último aqui é o desaparecimento, que também aqui é autoexplicativo, né? Não tem nem o que falar, tá? E aí, para quem conhecer um pouquinho mais aí de segurança da informação, talvez tenha percebido que isso aqui é aquilo que se chama de tríade da segurança da informação, que é a confidencialidade, é o primeiro critério, a integridade é o segundo, e a disponibilidade é o terceiro. Tá? No fim, a gente tem a visão geral dos riscos e tem a devida validação. Então, voltando aqui, e eu sei aí que o nosso tempo, né, aqui é bastante curto, mas pelo menos para dar essa visão geral, depois já vou abrir aí para algumas perguntas. Percebam, como eu disse antes, no início, que o relatório de impacto não é um checklist. Relatório de impacto, quando a gente fala qual é a finalidade de tratamento, eu não posso dizer realizar exames de pacientes. Isso não é finalidade de tratamento. Então eu tenho de vir aqui, e como está aqui, ó, aqui inclusive na versão em português, tem essas dicas, digamos assim, e como vocês podem ver aí o que está aqui no meio, aqui embaixo, aqui dentro. Né? Deixa eu clicar fora, mas é aqui, ó. Descreva a finalidade de tratamento, incluindo nome, objetivos e benefícios da finalidade, contexto da utilização e etc. Em outras palavras, pessoal, no relatório de impacto, vocês têm de escrever, não para vocês. Não se esqueçam de que a autoridade nacional pode pedir esse documento. A autoridade nacional tem de entender o que você quer fazer. Então, se eu coloco qual é a finalidade? Realizar exame em pacientes? Gente, ninguém entende isso. Ah, claro que vocês vão dizer, claro que entende. Né? Realizar exame, maravilha. Como é que isso é feito? Isso é feito presencialmente? Isso é feito à distância? Quais são os dados que são coletados? Para onde os dados são enviados? Quem tem acesso a esses dados? Então, isso tem de estar aqui na descrição. Depois a gente vem para cá, ó, quais as responsabilidades? Então, aqui, pessoal, como está aqui na própria dica, você precisa indicar quem faz o quê. Ah, o hospital XPTO é o controlador. Maravilha. Quem são os operadores? Então, aqui você tem de descrever todos os operadores. Todos. Referentes àquela atividade de tratamento. Então, a atividade de tratamento é o exame lá, XPTO qualquer. Detalhes, óbvio, lá na primeira questão. Aqui você vai dizer, bom, quem faz? Tá? Ah, quem faz, então, o hospital é o controlador. Maravilha. Mas, sei lá, vai ter um raio-x. O raio-x é do hospital ou é uma empresa terceirizada que faz isso? Tá? Esses dados, e aí olhando aqui para o lado um pouquinho mais técnico, eles vão... vai ser feito backup? Ah, vai ser feito. Ou antes do backup, está em algum sistema. Esse sistema é próprio do hospital ou é de uma outra empresa que fornece o sistema para o hospital e dá suporte? Ou ela só forneceu e foi embora? Isso tem que estar aqui. Aí a gente vai para o backup. Tem backup? Tem. Onde que é feito o backup? Qual a empresa? Que aqui você está narrando os operadores.
Qual é a localização do servidor? Quem são os envolvidos? Então, por isso que o que eu falei na semana passada é fundamental, você conhecer o processo antes de conhecer o dado da atividade de tratamento. Porque você conhecendo o processo, você consegue responder isso daqui. Depois a gente tem aqui quais as normas. Quais as normas aplicáveis? Obviamente, LGPD, mas não só. Ainda mais na área de saúde, eu tenho a certeza que tem um monte de resolução, deve ter portaria, despacho, sei lá, um monte de coisa. Mas resoluções deve ter diversas, de Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, por aí vai. Então, isso vai ser necessário colocar aqui. E aí você terminou o primeiro item. Aí vamos para o segundo. Aí aqui, ó, você vai indicar quais são os dados tratados. Então, quer dizer, vai ser tratado lá o quê? Nome, endereço, telefone, CPF, RG, histórico do paciente, talvez. Estou inventando, como eu disse. Isso tem que estar aqui. Qual é o ciclo de vida dos dados pessoais e dos processos? Então, é dizer, não, olha, aqui é descrever o processo. É um exame. Então, o paciente chega, e eu vou falar aqui de novo, como usuário, tá? Eu fiz um exame aí tem 2 semanas. O que aconteceu comigo? Fui no hospital, primeiro, fiz a marcação por telefone, e aí esse exame tinha de ser presencial. Então, cheguei lá, tirei a senha não conta, mas enfim, poderia colocar aqui na descrição. Tirei a senha, fui chamada, a pessoa conferiu meu documento, efetuei o pagamento, lá da parte do seguro de saúde, aí aguardei, depois fui lá, fiz o exame, me perguntou isso, tá? Depois, quando eu saí, aliás, não, foi antes, quando eu fiz lá o check-in, digamos assim, conferi o documento, você quer você mesmo, aí perguntou, você quer receber o resultado do exame, vim aqui buscar, ou você quer receber por e-mail? Aí fui lá, fiz o exame, não sei o que, parará, recebi lá o comprovante, né, número tal, código, blá, 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 e vim para casa. Passou 2 dias, estava no meu e-mail. Então, isso que eu acabei de falar, de uma atividade de tratamento, vai ter de estar aqui nessa descrição dos dados do ciclo de vida, tá? E dos processos. E depois os ativos de informação. Tá? O que é ativo de informação? Aqui, ativo de informação é dizer, olha, nós utilizamos aqui o Windows 10, usamos o Windows, sei lá, Server, usamos Linux, usamos o sistema tal, usamos isso, usamos aquilo. Né? E aqui tem a própria descrição, equipamento informático, software, redes, pessoas, tá? Ou se em papel. Então, fazer essa descrição. Depois aqui a gente vem para proporcionalidade e necessidade, e aí basicamente é dizer que de que maneira a sua atividade de tratamento está, então, de acordo com os princípios. Claro que aqui este programa traz os princípios do regulamento europeu, mas que são praticamente iguais aos da LGPD. Por isso que eu digo que esse programa serve. Tá? Então, tá aqui. Qual é se a finalidade é específica, explícita e legítima? Qual é o fundamento para o tratamento? Quando a gente fala que fundamento é a base legal, então você vai dizer, bom, nesse tratamento tem dado sensível, então é uma base legal do artigo 11. Qual delas? Não sei. Aí vocês vão escolher, claro. Os dados pessoais são adequados, relevantes e limitados? Que aqui se chama de minimização de dados, e na LGPD é o princípio da necessidade e adequação. Tá? Depois aqui, se os dados estão atualizados, são fidedignos, e qual é o prazo de conservação? Serão conservados por tanto tempo, por quê? Porque não basta dizer, o dado vai ser conservado por 10 anos, tá? Mas por quê? Então, você coloca isso aqui, tá? Depois aqui a questão dos direitos dos titulares. Como que os titulares são informados? Então, voltando lá, quando eu fui ali, como eu disse agora, eu brinquei, eu fui fazer o check-in, que eu dei meu documento, eu fiz o pagamento e tal, a primeira coisa que o hospital me passou foi um aviso de privacidade, disse, seus dados serão tratados para essa e essa finalidade. Um pedaço de papel, estava lá, indicando, olha, os dados dos seus exames serão tratados assim, 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 só o médico, enfermeiro, não sei o que, tem o acesso. Isso é responder essa pergunta.
Eu fui informado naquele momento de como os meus dados iam ser tratados. Então, eu tenho de descrever no relatório de impacto. E aqui, pessoal, por que a importância da descrição? E descrição, como eu disse, contando historinha, em detalhes. Porque aí você começa a descobrir se tem risco. Aí você começa a descobrir se tem problema. Porque se de repente você chega aqui nessa pergunta, como que os titulares são informados? E aí você para e pensa, não, mas a gente não informa. Porque é subentendido que o dado do titular vai ser usado para o exame. Beleza, é subentendido, mas a LGPD não trabalha com subentendido. Então aí você percebe, opa, aqui eu tenho um risco. Qual que é o risco? É o risco à privacidade do titular. E agora eu não estou falando do risco do vazamento do dado. Eu estou falando do risco que o titular está correndo de não saber o que acontece com o dado dele. Isso você consegue descobrir quando você começa a responder essas perguntas. Aqui depois, consentimento. Se a base legal for consentimento. Como que é obtido o consentimento? Porque pode ter outras bases legais para o tratamento de dados sensíveis, lá no artigo 11 da LGPD. Mas se for consentimento, como que ocorre? E aí, de repente, aqui você percebe. Ah, não tem consentimento. O titular só assina o documento. Isso é consentimento? Não. Então, aqui nós temos um outro problema que precisa ser resolvido. Nós temos um risco aqui. Por isso que essas perguntas, elas não são checklist, você precisa descrever detalhadamente e, como eu gosto de brincar, de maneira que sua mãe, seu pai, sua avó, talvez, depende da idade de cada um, que uma pessoa que não seja da área entenda, leia e entenda. Entenda o processo como um todo. Como que é garantido acesso à portabilidade, como que as pessoas podem atualizar ou retificar ou apagar os seus dados, né? Como que se garante a limitação do tratamento, que na LGPD é o bloqueio. Se as obrigações dos subcontratantes, aqui subcontratante é o operador, tá? Então, se as obrigações do operador, vamos colocar assim, são identificadas e reguladas por contrato. Tem contrato? Tem. Foi feito contrato, papapá. Tem transferência de dados? Claro, aqui fala, né, fora da União Europeia, então a gente adapta. No caso de transferência de dados para fora do Brasil, os dados são protegidos, porque se tiver transferência internacional, você já tem um problema. Tem um problema. Problema grave. Ainda mais dado de saúde. Tá? Quando a gente olha na ótica da proteção de dados, você fala assim, Matheus, o backup do hospital é armazenado lá na Amazon, lá na AWS nos Estados Unidos. Se um de vocês falar isso para mim, eu vou arrepiar todos os pelos do meu corpo. Eu vou ficar arrepiado com isso. Sabe por quê? Porque você está mandando dados sensíveis para outro país e você não sabe o que pode acontecer com esses dados. Porque se um belo dia o governo americano falar assim, bom, eu tenho aqui uma lei agora que eu devo ter acesso a esses dados. Amazon, passa os dados para mim. Você acha que a Amazon vai dizer para o governo americano, não, governo americano, eu não posso passar esses dados porque eu tenho um contrato lá com o Hospital do Brasil. Óbvio que isso não vai acontecer. Então, dados sensíveis enviar para fora do país é super arriscado. Super arriscado. Imagina se essa base de dados em outro país vazar, a responsabilidade do controlador brasileiro. Imagina você que é controlador, virando lá para o seu paciente, falando, olha, paciente, é o seguinte, né? Desculpa, enviei os dados para os Estados Unidos, um hacker americano, ou russo, ou chinês, ou árabe, ou o que for, invadiu o sistema e eu não sei mais onde seus dados estão. Seus dados de saúde. Tá? Então, esse é o pensamento que a gente tem de ter, e por isso que a gente descreve. E aqui, quando tá lá, claro, eu entendo que tá errado, é um risco, mas é um risco que depois você vai solucionar. Então aqui, pessoal, também é descrever como você quer fazer, buscando evitar esses problemas. Ah, se for uma atividade de tratamento nova, então você já sabe, poxa, eu não vou mandar dado sensível para fora do Brasil. Então, o que eu vou planejar usando o Privacy by Design? E é para isso que serve o relatório de impacto. Para você, de repente, parar e pensar, não, mas os dados geralmente estão armazenados lá na Amazon, no servidor da Amazon em Nova York. Não, pera lá. Agora eu não vou mais fazer isso. Então, aí, antes vocês tinham um risco alto, agora você já diminuiu o nível de risco. E todas essas variáveis em conjunto, ou aumentam ou vão diminuir o nível de risco, claro. Depois aqui tem as medidas.
Aqui está em branco por quê? Porque cabe a você dizer o que você tem. Mateus, não sei, tá? É só olhar o menuzinho aqui à direita, ó. Tá vendo aqui as opções? Ó, tudo isso aqui que eu estou passando um pouquinho rápido, vários aí com a respectiva explicação, tá? O que é, o que deixa de ser. Você pode dizer cifragem. O que é cifragem? Né? O português de Portugal, criptografia. Então, eu tenho criptografia hoje? Tenho. Opa, então eu venho aqui e adiciono. E aí eu explico como que a criptografia funciona. Eu faço anonimização? Não, então eu deixo quieto. Eu faço partição de dados? O que é isso? Ah, não faço. Eu tenho controle de acesso lógico? Tenho. Então eu coloco aqui. E aí você vai colocando. Então você tem aqui toda a explicação, tem várias medidas aqui. Ah, Mateus, mas eu tenho uma outra medida que não está aí. Não tem problema, você pode acrescentar, tá? Sem problema, como está aqui em cima, ó, adicionar uma medida vazia, ó. Né? A medida vazia é a que não está aqui do lado direito, tá? Depois você vem para os problemas maiores, e aí aqui de novo. Quais os principais impactos nos dados se o risco ocorrer? Que risco? O risco de acesso ilegítimo. Lembra que eu falei da probabilidade do impacto? Então, se houver um acesso ilegítimo, você tem lá na sua base de dados, dados sensíveis, dados de exame, resultado de exame. Se alguém que não deve ter acesso a esses dados, tiver acesso, qual é o impacto que isso causa no titular? Você vai descrever isso aqui, ó. Quais os impactos? E aí você coloca aqui os impactos. Quais as ameaças que podem levar ao risco? Ou seja, o que pode ser possível de acontecer que faça com que alguém que não deva ter acesso aos exames, estou usando o exame como exemplo, tenha acesso. Então, é a ameaça. Qual é a fonte de risco? E a fonte de risco aqui pode ser o hacker mal intencionado, pode, mas a fonte de risco aqui no acesso, não tanto no acesso, mas, por exemplo, desaparecimento de dados, que aí as perguntas são iguais. No desaparecimento de dados, sabe o que pode ser uma fonte de risco? O fato do servidor estar lá no porão do hospital e, de repente, o hospital está na beira de um rio e, se chover, pode ter uma enchente. Isso é um risco. Então, você vem aqui e coloca. Quais são os controles identificados que contribuem para diminuir o risco? Então, lembra os controles que a gente colocou aqui, ó? Criptografia, controle de acesso e todas as outras. Aí você vai dizer, não, aqui eu tenho tal controle, e depois você analisa aqui, ó, a gravidade. Qual é o impacto? Bom, aqui, desaparecimento dos dados. E aí eu penso, putz, eu não tenho um backup. Então, se a minha base de dados sumir porque teve uma enchente, ou porque acabou a luz e deu um curto-circuito e o meu computador desligou e ligou de novo e apagou tudo, ou porque um hacker invadiu e aí fez lá um ransomware, criptografou tudo e está me exigindo lá, sei lá quantos bitcoins para liberar. Qual é a gravidade desse risco? Pô, a gravidade é máxima, porque são dados de saúde, exames, resultados de exames, não tem o backup, sumiu tudo, dancei. E aí, com base no que você escreveu antes, controles, as fontes, as ameaças, qual é a probabilidade disso ocorrer? E aí você fala assim, bom, o prédio está na beira de um rio, mas nos últimos 100 anos teve uma enchente. Então, a probabilidade aqui é insignificante. Claro que você vai justificar, tem um campo aí para justificar. Tá? Ou não. Né? O prédio onde está o servidor está de frente para a Marginal Tietê em São Paulo, e eu falo que eu conheço. Né? Marginal Tietê, chove, tem enchente. Então, a probabilidade aqui talvez seja significativa. E aí você vai fazer aqui depois a devida validação. Aqui depois ele te dá a visão geral dos riscos, a gente não vai aparecer aqui, ó, não aparece nada, tá em branco aqui, mas ele aparece uma relação de uma coisa quanto um gráfico, tá? Não aparece porque a gente deixou em branco. Depois aqui você faz um mapeamento, ó, ele vai te dizer, ó, lembra que eu preenchi só um ali, que eu coloquei como máximo, né? Esse aqui, ó, acabei de colocar aqui desaparecimento, eu coloquei aqui, ó. Vamos colocar aqui os outros, ó, modificação indesejada.
só aleatório, eu coloco aqui como insignificante, aqui como limitado, e aqui acesso ilegítimo. Acesso ilegítimo, vamos dizer aqui que ele é significativo, e aqui ele é limitado. Tá? Então, vejam que ele já aparece aqui para mim, o nível de risco, a probabilidade com a gravidade. Aí depois aqui nós temos um plano de ação, que aqui não vai aparecer, porque eu não preenchi antes nada, né? Ou seja, aqui tudo, tá, rever, aqui tudo eu deixei tudo em branco, então ele realmente não vai aparecer, mas se tivesse preenchido ele aparecia. E depois a opinião do DPO, né? É o último item aqui, ó, que também não aparece pelo mesmo motivo, tá? Eu não sei se essa outra que está preenchida, tá? Eu acho que tá, é uma outra que eu tinha numa outra aula. Então, vejam, temos aqui a validação, aqui, ó, o mapa do risco, tá? Então, aqui eu tenho ela completa, toda preenchida, toda validada também. Vocês podem ver, ó, comentário da avaliação, porque sim, né? Isso aqui eu fiz numa outra aula, fiz correndo, tá? Então, aqui, ó, o mapinha, qual é o impacto vinculado a qual tipo de risco, tá? E depois que você terminou, obviamente você pode aqui fazer o download, né, do relatório, como vocês podem ver do lado direito, tá? Mas eu tenho aqui, então, o meu relatório de impacto preenchido, tá? Feito. E aí isso aqui eu valido, claro, com o DPO, né, com o encarregado, tá? O encarregado vai, então, validar, tá? Eu vou aqui só arquivar e depois aqui eu vou apagar, né, para não ficar aquela dali, mas a ideia basicamente aqui é essa, tá? Como eu disse, a gente tem vários modelos, tá? Esse aqui da autoridade da França, repito, é um modelo, não é o único, temos outros modelos diversos, temos modelos lá, como eu já falei, inclusive, na norma da ABNT, a ABNT 29134, para quem quiser aí dar uma olhada, é outro modelo, mas vai englobar basicamente todos esses itens que estão aqui, tá? E é isso, pessoal, sobre relatório de impacto aí de uma maneira muito simples, a gente até passou aí um pouquinho do nosso tempo, mas vou aí agora responder aí alguns questionamentos que vocês tenham, né? Mas eu diria que por enquanto é isso, tá? Muito obrigado. E agora fico aí aberto, então, para as perguntas, né? Já vamos lá. Carlos perguntando ali, né? Com menos de um ano de vigência da LGPD, já embasou as 600 decisões judiciais, né? Eu vi isso lá na Folha, né? Saiu hoje ali, né? Então, é um ponto aí realmente que a gente tem de ter atenção, né, Carlos? Eu agradeço aí por você ter colocado, espero que todos vejam aí, é uma notícia que está lá na Folha de São Paulo, né? Pelo menos eu vi na Folha de São Paulo, não sei se tem algum outro jornal, mas efetivamente temos aí várias decisões, para vocês verem que não tem essa de LGPD, será que vai pegar? Já pegou há muito tempo, tá? Então, efetivamente, esse é o tipo de cuidado que a partir de agora empresas e órgãos públicos precisam ter para evitar isso daí. Inclusive, tem lá, né, as indicações, lá na reportagem que eu li, falava que a maioria era no estado de São Paulo, a maioria era pedidos de apagamento e etc., né? Que é isso aí que o Carlos colocou, tá? Então, efetivamente, tem de tomar esse cuidado para evitar esse tipo de problema, porque esse tipo de problema potencialmente vai surgir, tá? Não sei aí que mais aí, pessoal, mas a ideia aqui basicamente é essa, tá? Que mais que temos aqui? Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço aí pela possibilidade. Não sei se há aí mais algum questionamento, alguma dúvida, tá? Eu acredito aí, então, que não, né? Mas se tiver, podem colocar aí, pessoal. Mas eu que agradeço aí pela apresentação e, obviamente, me coloco aí à disposição, como eu fiz na semana passada, me coloco aí agora também. Enfim, se não houver mais dúvidas aí, eu já chamo a Lidiane de volta aí para ela fazer as honras da casa, como se diz, né? Professor, isso. Então, muito obrigada. A palestra foi muito clara, né? Muito, muito clara mesmo, seja para quem já atua na área de TI ou
enfermeiros, chefias, médicos, né, e administrativos que estão aqui assistindo com a gente. Com certeza as dúvidas vão surgir, não agora, mas com certeza quando começarem a se familiarizar mais com esse documento, sem dúvida nenhuma, como o próprio professor falou, não é um documento fácil de preencher, não é um documento que eu separo 10 minutos ou uma manhã, como foi feito, é um documento complicadinho, que demanda atenção, que demanda envolvimento de equipe, né, para fazer isso daí, para relatar tudo isso. Mas, assim, agradeço muito, professora, a sua participação aqui. Em nome do Hospital Universitário Onofre Lopes, mais uma vez, agradecemos a sua presença. Tá? E as portas estão abertas para novas oportunidades. Com certeza. Obrigado, Lidiane, mais uma vez aí pela possibilidade, pela oportunidade. Mais uma vez eu deixo aí também um convite para quem quiser aí, de repente, trocar algumas ideias pelo próprio LinkedIn, claro. E, enfim, só tenho a agradecer e me coloco à disposição aí para outras oportunidades se surgirem, tá? Deixo só o convite também aqui, toma a liberdade, Lidiane, peço até licença, mas quem tiver interesse aí, dá uma olhada lá no meu canal no YouTube, eu tenho alguns vídeos sobre relatório de impacto lá, né, que estão abertos e tudo mais. Quer deixar aí, professor, no chat o endereço do LinkedIn? É só colocar Prof. Matheus Passos. Sim. Tá? Vão achar Prof. Matheus Passos, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Então, nessas 3 redes aí, é só colocar Prof. Matheus Passos, que todo mundo vai encontrar, tudo junto, né? Prof. Matheus Passos. Sim. Tá? E eu tenho alguns vídeos lá no canal do YouTube sobre proteção de dados de maneira geral, e tem algumas coisinhas lá sobre relatório de impacto, então deixo aí o convite, tá? Para quem tiver interesse, assistir lá, e mais uma vez, né, agradeço aí a oportunidade, claro, e me coloco à disposição aí para o que precisar, Lidiane, obrigado. Obrigada, professor, e mais uma vez, e obrigada a todos que permaneceram com a gente até agora. E na próxima segunda-feira, o convite para a última palestra desse ciclo da LGPD. Conto com a presença de vocês. Boa tarde a todos.